Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, Então Virá o Fim. Título do volume 4, Senhor, revela a mim a tua glória. Autor, Miguel Mar. Título da semana 3, Senhor, revela a mim a tua glória. Sábado, ler com oração, 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Não temamos. Primeiro vem o sofrimento, depois a glória. Em ressurreição conseguimos ver a glória, mas nesse processo, a necessidade de sofrimento. No Evangelho de Marcos lemos: e tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Capítulo 9, versículos 30 ao 32. O que Jesus disse nesses versículos está muito claro, mas os discípulos não compreenderam e tiveram medo de perguntar. Hoje as pessoas também têm medo de perguntar. Quando explicamos uma palavra e perguntamos: irmãos, vocês têm alguma dúvida? Todos ficam quietos. Então confirmamos: todos compreenderam? E reforçamos: quem não compreendeu, levante a mão. Ninguém levanta a mão. Daí insistimos: quem compreendeu, levante a mão. E ninguém levanta a mão. Isso acontece porque o ser humano gosta de se esconder. Depois que curou aquele cego de Betsaida, Jesus lhe perguntou: está vendo? Se ele não tivesse dito isto: vejo homens como árvores, todos achariam que ele estava enxergando bem. Porém ele falou, e sua fala mostra que não estava vendo direito, que ainda faltava algo. Então Jesus novamente pôs as mãos nos olhos dele. Querido leitor, quando tiver dúvida, pergunte. Não fique em dúvida. Procure alguém que lhe possa explicar melhor o que você lê neste devocional. Às vezes, algumas mensagens são um pouco difíceis de entender. Mas não tenha vergonha de dizer: irmão, eu não entendi. Você pode me ajudar com uma explicação, principalmente quando se falam verdades mais profundas. Se você não compreender, pergunte. Senão você acaba perdendo a revelação por vergonha, e o prejuízo é seu. Vejamos o que diz o Evangelho de Lucas sobre o fato de os discípulos não entenderem as coisas que Jesus sofreria. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que não compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Capítulo 9, versículos 43, parte B ao 45. Observemos o que o Senhor disse: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Ele queria que os discípulos guardassem aquelas palavras, mesmo que ainda não as compreendessem. Consideremos outras 3 passagens semelhantes, descritas nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, a respeito do que aconteceria a Jesus. Em todas elas, enquanto o Senhor e os discípulos subiam para Jerusalém, ele chamou os 12 e declarou-lhes que o Filho do Homem seria entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, seria condenado à morte, entregue aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao 3º dia ressuscitaria. Em todas essas passagens, o Senhor disse claramente que iria sofrer, morrer e ressuscitar,
O que de fato aconteceu está registrado. Se os discípulos tivessem dado atenção a todas as palavras proferidas pelo Senhor, eles teriam certeza de que ele ressuscitaria em vez de ficar tão desolados. Você sabe qual é o perigo de ouvir a palavra pela metade? Ao ouvi-la pela metade, não damos a devida atenção ao Senhor e não cumprimos sua vontade. E ainda há o perigo de não conseguirmos acompanhá-lo e nos distanciarmos dele. Ou pior, corremos o risco de desprezar o que ele diz e não receber revelação. O Senhor também fala conosco, pois somos seus discípulos. Será que vamos compreender e ouvir suas palavras por completo? Leamos o que Pedro diz em sua primeira epístola. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículos 6 e 7. Essa é a frase completa. Você está sofrendo hoje? Todo mundo sofre. Mas o fim é esse? Não. Esse sofrimento vai redundar em quê? Em louvor, glória e honra. É assim que devemos ver as coisas. Há algumas semanas, recebi bastante luz nesta passagem. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 e 11. Aqui está bem claro. Primeiro vem o sofrimento, depois as glórias. Aqui está escrito glórias, pois há uma glória em cada etapa pela qual o Senhor passou. Amado leitor, somos chamados para a edificação. Não é fácil edificar a igreja. Fácil é andar sozinho, mas para andar com outras pessoas, precisamos morrer, precisamos da obra da cruz, precisamos sofrer. Você vai desistir? Não. Deus é muito sábio. Ele sabe que irmão ou irmã colocar a seu lado, mas você olha e diz: ah, não, Deus, esse não dá, com esse eu vou morrer. E Deus diz: é isso mesmo, morra, e você vai ver como esse irmão ou essa irmã é uma bênção. Somente depois de morrer e ressuscitar, você vai dizer: é uma bênção. Aprendemos muito vivendo e servindo com os irmãos. Isso resultará em glória. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: qual é o perigo de não compreender a palavra ou de ouvi-la pela metade? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.